Bom dia, graças e paz, meus queridos, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos, que todos tenham uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira regrada debaixo da graça do Senhor. Hoje vou pincelar o capítulo 3 para que a gente continue desfrutando desse livro que é poderoso, tem acrescentado muito na minha vida e espero que na vida dos irmãos também. Hoje o capítulo 3 fala que o povo é um, que somos um só povo. A palavra de Deus diz que não há limite para uma unidade consagrada em um propósito apaixonado. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Quando temos a mesma linguagem, somos em um propósito. Deus mesmo diz que não haverá restrição para tudo o que intentarmos fazer. Caminhamos em unidade de língua, propósito e obra. E aí que lembra lá em Gênesis, quando o povo construiu a Torre de Babel, né? Estava construindo. E aí é uma grande ironia encontrarmos uma das maiores lições da unidade justamente no propósito da Torre de Babel. Porque certamente ela não agradava a Deus, né? A construção da Torre de Babel, ela não agradava a Deus. Mas ali nós aprendemos uma lição aonde a unidade ela pode nos levar onde quer que nós quisermos chegar. E se nosso objetivo for relacionado à palavra de Deus, relacionado à obra, se nós estivermos em unidade, nós alcançaremos um nível muito maior. E aí que ele dá um exemplo aqui, que todos nós já ouvimos algum dia uma passeata, um monte, um mote que é repetido exaustivamente para milhares. O povo unido jamais será vencido. É semelhante que de Jesus, uma casa dividida contra si ela não prospera. E aí aqui vai dar três exemplos de, de níveis de unidade, né? A unidade da linguagem, a unidade de propósito, pois o povo era um, e a unidade da obra, pois não haverá limite para o que tentasse fazer. É essa unidade que abalará os fundamentos do inferno. O povo era um. Ser um povo unido num só propósito não é algo simples de ser alcançado. Paulo mostra que tal unidade é fruto de um processo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, há alguma consolação de amor, há alguma comunhão de espírito, se há estranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensei a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como já falei lá atrás, né? É uma diferença entre unidade e união. A união, você pega um monte de batata e coloca no saco, estão unidas. A unidade, ela é pegar essas batatas, cozinhar no fogo, descascar essas batatas e amassá-las juntas. Só dessa forma, se nós formos cozidos juntos, formos descascados juntos e colocados na mesma vasilha e amassados, nós nos tornaremos uma unidade. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Muito forte. E aqui o pastor, no meio desse primeiro tópico, ele cita quatro tipos de povo, né? O povo família. O que são famílias? Literalmente significam relacionamento na carne. Muitas pessoas não se importam com Deus e com o seu propósito. Elas se portam unicamente com sua família, porque elas são como um com sua família, porque a família são os seus parentes, são aqueles que são mais próximos, a mesma coisa que acontece com a igreja. Muitas divisões são causadas por relacionamentos carnais. Todo relacionamento carnal é um germe de uma divisão. Mesmo não sabendo, não fazendo parte de uma família,
podemos ter um relacionamento carnal com alguns. Aquele irmão que você fala assim, esse aqui eu tenho afinidade com esse irmão. E aí, dentro da igreja, você fazer aqueles grupinhos. Isso são relacionamentos familiares. E aí, só que são relacionamentos carnais. Quando você diz que ama certo irmão porque ele é o tipo de pessoa que você gosta, você está criando um relacionamento de acordo com o seu gosto carnal. As línguas. Outra coisa que causa divisão são as línguas. Língua não é somente ter um idioma. É também expressão de conceitos. Línguas surgem dentro da igreja por causa de conceitos e opiniões. Isso nos leva a falar línguas diferentes. Precisamos atentar para que ninguém comece a falar diferente entre nós. A exortação de Paulo é para que falamos todos a mesma coisa, ou seja, tenhamos uma só linguagem. Então nós temos que ter uma só linguagem, falarmos a mesma coisa, termos o mesmo propósito. Temos aí um propósito para multiplicar. Então nós temos que estar alinhado com esse propósito, falando não, agora nós estamos falando em multiplicação, agora nós estamos falando em crescimento da célula, agora nós estamos falando em romper. Aí o pastor tem pregado muito sobre o batismo no Espírito Santo, ser revestido de poder, revestido do Espírito Santo. Então a linguagem tem que ser a mesma. Não, agora nós queremos ser revestidos do Espírito Santo. Agora nós queremos mais do Espírito Santo. Agora nós queremos alcançar um nível superior, um nível muito mais alto. Aí o próximo aqui é territórios. A terra territórios e as terras. O que simbolizam? Territórios, terras são territórios. É terrível quando certos irmãos presumem que certos espaços dentro da igreja são exclusivamente deles. Eles julgam ter um território. Não há espaços cativos entre nós, pois sempre que alguém se levanta para defender uma posição de território, ali nos dividimos. Lembro-me no passado de ver um departamento brigando com outro por causa de membros. Não éramos uma igreja, mas um território loteado, até mesmo uma divisão de departamento. Pode resultar em divisão da igreja. Por isso, todos nós fazemos a mesma coisa em nossa igreja. Cuidamos dos irmãos nas células. Tem gente que acha que o irmão é meio da minha célula, esse irmão não pode. Ou você não pode chamar meu irmão para ir na sua célula, não, você está doido? O irmão não pode sentir desejo no coração de conhecer uma outra célula. Não, não pode ser assim. Se a gente tiver esse pensamento, esse irmão muitas das vezes não está conseguindo alinhar os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, a mesma linguagem. E aí lá no outro local esse irmão vai conseguir evoluir, fluir mais. E aí por causa disso nós ficamos segurando. Então dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio, não pode haver divisão de territórios. Nós andamos no mesmo pensamento, vivemos na mesma ideia, andamos no mesmo ambiente e fazemos parte do mesmo território. Então não há divisão. As nações. As nações são a consumação da divisão. Uma nação é um lugar onde havia um rei, depois que territórios são gerados e já possui sua própria linguagem. Então surgirá alguém para reivindicar a autoridade. Veja que tudo isso é um processo. Primeiro nos separamos por preferência entre irmãos, depois começamos a falar de forma diferente, e se isso não for corrigido, começamos a nos dividir em território. E no final, alguém irá se levantar postulando uma posição de liderança e vai arrebanhar muitos, criando uma divisão. Então, se nós não cuidarmos, vai chegar um ponto onde alguém vai falar: eu consigo ser mais pastor do que o pastor, e vamos embora que eu vou criar uma igreja. Não, eu consigo ser mais discipulador do que o discipulador X, então eu vou me levantar como discipulador e vou criar um novo grupo. Perdão, mas é assim que funciona. Nós precisamos limitar os nossos pensamentos a pensar igual, as nossas atitudes a serem igual. Claro que ninguém precisa pensar do natural de forma igual, mas as coisas espirituais têm que ser de forma igual. A mesma linguagem, o mesmo andar, o mesmo pensar, tem que ser exatamente o mesmo. Todos têm a mesma linguagem, que é o segundo ponto, né? Você sabe que as aves voam em bandos? Vocês sabem por que as aves voam em bando? Porque à medida que cada ave bate suas asas, ela cria sustentação para a ave seguinte.
Voando em grupo, elas conseguem voar uma distância pelo menos 70 vezes maior do que cada ave. Então, irmãos, se nós voarmos em grupo, se nós voarmos juntos, se nós tivermos a mesma percepção e o mesmo espírito, nós vamos alcançar muito além do que a gente imaginou. E a gente vai alcançar muito mais rápido. Da mesma forma, quando pessoas que compartilham o mesmo sonho e uma mesma direção andam juntas, elas chegam mais rápido, porque juntas elas produzem um ambiente positivo de fé. Sabemos que há segurança no grupo, na comunhão, e poderemos viver a vida cristã mais facilmente se fizermos na formação do grupo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma posição material, no mesmo parecer. Isso está em 1 Coríntios 1,10. Em 1 Coríntios 3,1, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Jamais vi um só faccioso que não tivesse sofrido perdas. Tenha cuidado com pensamentos facciosos. Na igreja devemos ter uma única maneira de falar, porque temos uma única mente. Os homens de mente facciosa e mundana nos criticam porque falamos a mesma coisa e temos os mesmos conceitos. Embora digam que isso é terrível, nós sabemos que isso é maravilhoso, porque é o sinal de unidade de espírito. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor, e sua bênção e sua vida para sempre. Aleluia. E no último tópico, que não menos importante, não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Irmãos, é muito poderoso essa palavra, porque se a gente entender que não terá restrição em tudo que nós tentarmos fazer, vamos fazer uma confraternização, será abençoada, assim como já tem sido. Vamos evangelizar, nós alcançaremos os mesmos objetivos. Vamos trazer novos visitantes, nós alcançaremos os mesmos objetivos. E a gente pode partir para um nível ainda muito maior. Aí, se tem alguém enfermo em nosso meio, vamos orar em unidade e esse irmão será curado, será transformado. Então é isso que eu creio, que não haverá restrição para tudo que inventarem. O inimigo não pode resistir à unidade consagrada. As portas do inferno não resistirão se formos um purê de batatas e não um monte de batatas reunidas aos domingos no mesmo saco. Conta-se que em uma marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertarem as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho, além do mais passava o tempo todo golpeando. O martelo reconheceu, falou: não, tudo bem, eu entendo minha culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir falar algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera para o tratamento com os demais estranhos, entrando sempre em atrito. A lixa escapou, a lixa acatou, com a condição de que expulsassem o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. No momento entrou o marceneiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu no fino móvel. Quando ele terminou e a marcenaria ficou só novamente, a Assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas dificuldades e com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensamos, assim não pensemos nos nossos pontos fracos, mas
concentremos-nos com concentremos-nos em como o marceneiro pode fazer algo precioso através de nós. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa especial para limpar e afinar as asprezas. O método era precioso e exato, e cada ferramenta tinha uma sua utilidade. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Agora não haveria restrição para tudo que tentasse fazer. Maravilhoso isso aqui. A gente entende que se nós ficarmos procurando os defeitos um do outro, procurando onde o Anderson errou, onde a Flávia errou, onde alguém errou, onde o irmão lá errou, não está certo, nós vamos estar divididos. E não é isso que Deus quer. E dessa forma nós não alcançaremos o objetivo principal. Amém, meus queridos? Quero orar com vocês, dando graça pela vida de cada um de vocês, agradecendo por fazer parte desse grupo, por fazer parte dessa família, por estarmos no mesmo propósito. Pai, eu oro pela vida de cada um dos irmãos, Pai. Eu oro para que essa palavra entre em nosso coração, que nós venhamos entender todos os dias que somos só um povo e temos só um pensamento e o mesmo objetivo. Pai, que nós venhamos a alcançar tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, porque nesse momento nós estamos aprendendo a unidade do Senhor. Eu declaro para a vida de cada um dos irmãos prosperidade durante essa semana. Declaro crescimento espiritual. Declaro que cada um irá avançar de forma sobrenatural. Oro pela vida da igreja, oro pela vida dos pastores, oro, Pai, para que nós venhamos romper o sobrenatural. Venhamos alcançar o extraordinário do Senhor. É isso que nós pedimos nesse dia, Pai. Declaramos que nós viveremos os seus sonhos sobre nós enquanto nós estivermos aqui. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.